Oi, turma, tudo bem? Que tal na nossa aula de hoje a gente aprender um pouco mais sobre a classificação das contas e já partir para alguns exercícios? Inclusive, no final eu vou deixar uma atividade para que vocês façam, tá bom? Então, vamos para a nossa aula. A gente viu até agora que a contabilidade ela tem como objeto de estudo o patrimônio. Ok, entendemos também que o patrimônio ele é composto por bens, direitos e obrigações, mas para que a gente possa entender como que as contas elas serão classificadas, a gente precisa entender exatamente as definições de bens, de direitos e de obrigações. Eu sei que eu já falei isso em outras aulas, então eu só vou falar brevemente, tá? Aqui em bens é importante a gente ter a noção de que esses bens, eles serão utilizados durante a atividade na empresa, tá? Eles também são compreendidos como bens avaliados monetariamente, ok? E eles podem ser, inclusive, destinados para uso, troca ou venda. Então, os bens eles possuem utilidade, pois são eles que satisfazem as necessidades de seus proprietários. Então, na sequência aqui, né, eu vou deixar para a gente ver, então, algumas classificações de bens importantes dentro da contabilidade, tá certo? Então, bens permanentes, eles são bens que possuem vida longa, tá? Então, eles são adquiridos para serem utilizados na empresa. Ou seja, eles não são destinados à venda. Exemplos de bens permanentes, então nós vamos ter veículos, máquinas, ferramentas. Nós vamos ter bens de consumo, eles são adquiridos para a utilização dentro da empresa e eles serão consumidos a curto prazo, geralmente dentro do próprio exercício em que foram adquiridos. Por exemplo, material de expediente, material de limpeza, ok? Nós vamos ter também bens móveis, eles são suscetíveis, tá, de remoção sem que cause dano ao seu estado físico. Então, exemplo de bens móveis, veículos, tá? Máquinas, móveis, equipamentos, tudo isso são bens da empresa e eles podem ser removidos de lugares sem que com isso danifique a sua estrutura física. Por outro lado, nós vamos ter os bens imóveis, que não podem ser deslocados do seu lugar de origem, tá? Sem dano físico ou de utilização. Eles são aqueles que, se deslocados, então eles terão que ser totalmente ou parcialmente danificados. Então, uma casa, um terreno, um edifício, tá? Tudo isso são bens imóveis. A gente não pode tirá-los do lugar sem que danifique a sua estrutura. Nós vamos ter também os bens intangíveis, como eu coloquei aqui pra gente, né? Para vocês terem uma noção, eles são bens que não constituem matéria, ou seja, eles não podem ser tocados. Então vamos ver a definição de novo, né, de direito. Eu sei que eu já falei disso, então só passando brevemente para a gente relembrar, tá? Os bens, os direitos, então, eles são os elementos que representam os bens que estão em poder de terceiros, tá? Então eles geralmente aparecem acompanhados da expressão a receber, a compensar, a recuperar, acreditar ou outro similar indicando a promessa de recebimento, ok? Então, direitos são bens que correspondem a recursos financeiros. Então, a gente vai entender bens como duplicados a receber, conta a receber, imposto a recuperar. E o que isso significa? Você é um comerciante e você vendeu um produto, só que o cliente ele não te pagou à vista, ele pagou por cartão. Então, você não vai receber o dinheiro naquele momento, você vai receber o dinheiro posteriormente. Ainda assim, você tem um direito a receber, correto? Afinal, você vendeu, você prestou serviço, você vendeu uma mercadoria, você tem o direito a receber. Então, tudo que envolve direitos para a empresa fica também junto com bens e está do lado do ativo do patrimônio, tá? Geralmente é do lado direito isso também. Por fim, chegamos então às obrigações, tá? Elas representam o pagamento por bens adquiridos ou despesas realizadas pela empresa. É a responsabilidade de pagamentos por bens, tá? Bens adquiridos, despesas, enfim, adquiridas. Então, se a gente pensar, quando se compra um bem ou se contrata um serviço, tanto um quanto o outro devem ser pagos. Portanto, temos aqui uma obrigação, uma dívida, uma despesa, ok? E as despesas, então, elas ficam do lado do passivo, exatamente, muito bem lembrado. Então, quando a gente for construir o nosso balanço patrimonial, quando a gente estiver construindo o nosso razonete, sempre haverá esses dois lados, o lado do ativo, o lado do passivo, tá? O lado do ativo corresponde, então, a bens e direitos, o lado do passivo, que é o lado esquerdo, corresponde ao lado das obrigações, tá? Também é um lado onde nós temos as despesas, então, tudo referente às despesas, tudo referente às obrigações, tá? Então, eu tenho obrigação de pagar uma dívida, então, salários a pagar, impostos a pagar, a minha dívida com meus fornecedores, tudo isso fica do lado do passivo, ok? Porque representa uma obrigação, uma responsabilidade que eu tenho com terceiros.
Por fim, nós vamos ter também do lado do passivo o patrimônio líquido. Vocês se lembram o que significa o patrimônio líquido? Então, o patrimônio líquido, ou PL, né, comumente chamado na contabilidade, vai ser a diferença entre os valores positivos, tá, os bens mais os direitos, menos os valores negativos, que são as obrigações. Nesse espaço, então, vai ficar registrado o capital investido na empresa, chamado de capital social, as reservas de recurso e também os lucros ou prejuízos que a empresa obtém. Com este saldo, mostra a participação dos sócios na empresa. O patrimônio líquido, ele é conhecido como capital próprio, capital dos sócios, tá? Então, um exemplo de capital líquido dessa empresa, então nós temos o capital social, a reserva de capital, reserva legal, prejuízos acumulados, lucros também acumulados, reservas de recursos, tá bom? Então vamos lá, classificação das contas. Eu fiz essa breve recapitulação, até porque a intenção da nossa aula de hoje é falar sobre a classificação das contas, ok? E para entender essa classificação, a gente precisa saber exatamente a qual finalidade, né, essa conta ela está destinada. Então, se ela é um bem da organização, se ela refere a um direito ou até mesmo uma obrigação. Eu coloquei aqui uma listinha, eu sugiro que vocês pausem o vídeo, que vocês tentem responder por si só, depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Então, aqui no nosso exemplo, tá, nós vamos ter empréstimos bancários. O que vocês acreditam? Empréstimos bancários é referente a um bem, a um direito, a uma obrigação. Nós vamos ter financiamento a pagar, vamos ter empréstimos a sócios e empréstimos de sócios, tá? Vale a pena ficar atento a isso. Ainda assim, ambos estão relacionados a empréstimo, ou seja, estão relacionados a dívidas, tá? Um foi feito a sócios, o outro foi feito de sócios. Então, um foi feito, de repente, a empresa pediu emprestado, né, dinheiro aos sócios, o outro foi um empréstimo que os sócios fizeram para a empresa, então é diferente, tá? O simples a recolher, esse simples, ele está relacionado, então, à guia de impostos, tá? Simplificada, por isso esse nome, simples a recolher. Então, geralmente para microempresa, para pequena empresa, MEI também, tá? Então, ao invés de você recolher os seus impostos um a um, você recolhe com a utilização dessa guia única, denominada e conhecida como Simples Nacional. O IPI a recolher imposto sobre o produto industrializado, tá? Então, tudo aqui fica atento que se nós temos imposto a recolher, imposto a pagar, isso está denotando, então, uma obrigação. Então, se é uma obrigação, fica de que lado do patrimônio? Exatamente, do lado do passivo. Nós temos títulos a receber. Então, nós temos, de repente, como o nome mesmo indica, né, mais títulos. Você fez uma venda e essa pessoa te pagou com cartão de crédito. Então, você tem um direito a receber. Se você tem esse direito a receber, o nome já mesmo indica qual lado do balanço patrimonial ele vai ficar. Do lado do direito, ou seja, do lado do ativo. Nós temos terrenos. Terrenos se enquadram em que? Lembra que a gente viu no início que bens móveis, né, e bens imóveis, quais são essas diferenças? Então, terreno se enquadra em um bem imóvel. Você não pode, né, mudar esse terreno do lugar sem que altere a sua estrutura, né? Não tem como você levar um imóvel para outro. Então, se é um terreno, ele é um bem. Se ele é um bem, ele é um ativo, exatamente. INSS a pagar. Então, nós temos a contribuição, né, nacional aos serviço social, então a gente está lembrando aqui da Previdência Social. Então, se eu tenho INSS a pagar, o nome já diz, se é a pagar é uma dívida. E o que é uma dívida? Exatamente, é uma obrigação. Computadores. O que é o computador? Ele é um bem móvel, eu posso mudá-lo, né? Transportá-lo de um lugar a outro, mas ele ainda assim ele pertence à organização, então ele é um bem, ok? Isso aí, vocês pelo visto estão entendendo. Contas a receber. O que seriam essas contas a receber? Isso, muito bem. Salários a pagar. Se eu tenho que pagar um salário, é uma dívida, é uma obrigação. Banco, a conta corrente. E aí, a minha empresa, ela tem uma uma conta corrente. Essa conta corrente, ela é de quem? Ela é da empresa. Se ela pertence à empresa, ela é uma obrigação dessa empresa? Você é obrigada a ter essa conta corrente? Você é um direito se eu ter essa conta corrente? Ela faz parte do bem dessa empresa? A conta corrente ela é um ativo, ok? FGTS a pagar, fundo de garantia por tempo de trabalho. Toda empresa precisa recolher o INSS, precisa pagar o INSS de seus funcionários e recolher o FGTS de seus funcionários e o imposto de renda retiro na fonte, como nós vimos nas aulas de recursos humanos. Então, se eu como empresa tenho o FGTS a pagar, então eu tenho que pagar, né, recolher o FGTS dos meus funcionários. E se eu tenho que fazer esse movimento, corresponde então a uma dívida. Fornecedores. Se eu compro uma mercadoria, mesmo que eu tenha pago ela à vista, né, gerou uma despesa. Se eu paguei,
seja à vista ou a prazo, também é uma obrigação. Isso aí. Então, eu sugiro que vocês pausem o vídeo, eu respondi ele todo, né, mas eu deixei ele em branco para que vocês possam fazer esse exercício. Então, na coluna 1, você coloca se é um bem, um direito ou uma obrigação, e na coluna 2, respectivamente, você diz se pertence ao lado do passivo ou ao lado do ativo. De novo, por que é importante fazer essa classificação das contas? Porque na hora que a gente for montar as nossas contas, na hora que a gente tiver os lançamentos, né, como na aula passada eu falei da nota fiscal, a notinha fiscal, ela é um comprovante, de lançamento, né? Tá saindo determinado produto e está entrando um valor na empresa decorrente daquele produto. Então, se eu for fazer um lançamento de uma nota, eu preciso saber a qual lado do meu balanço patrimonial aquelas informações estarão descritas. Senão, eu vou ficar confusa. E se houver confusão, as nossas contas, né? O nosso financeiro da organização, ele não vai ficar correto. Então, dando continuidade, situação líquida positiva, né? É importante a gente ter essa noção, tá, do balanço patrimonial, que é o seguinte: a situação líquida positiva, então, ela vai ocorrer quando o conjunto de bens e direitos ele vai ser maior que as obrigações, ok? Então, sim, é possível. Você vai ter um lucro maior, você já pagou as suas mercadorias, né? Então, todos os seus direitos a receber, né, suas contas a receber, são maiores do que as suas despesas, né, das contas das suas obrigações a pagar. E quando isso acontece, a situação líquida do seu balanço patrimonial, ela é positiva. Por outro lado, quando você tem mais obrigações do que dinheiro propriamente, né, não só dinheiro, mas bens e direitos, o que acontece, você tem uma situação líquida negativa. Então, como eu coloquei aqui no slide, a situação líquida negativa, ela ocorre quando o conjunto de bens e direitos é menor do que as obrigações. Neste caso, o patrimônio, ele é negativo. Então, pensa, você trabalha, né? Você tem o seu dinheirinho. Quando você faz dívidas maiores que o seu salário, o que acontece? Ao pagar todas essas dívidas, você fica sem o seu dinheiro. Logicamente, você está com um saldo negativo, não te sobrou rendimentos, tá? Então, quando você tem obrigações, né, dívidas menores do que os seus bens, né, o seu salário, por assim dizer, então vai sobrar o seu salário. Então, quando sobra esse montante, você tem uma situação líquida positiva. Quando não te sobra nada, é uma situação líquida negativa e você ainda fica devendo porque não foi suficiente para pagar suas dívidas, você está numa situação líquida negativa. Por fim, também tem a situação líquida nula, em que os seus ganhos, né, no caso aqui da contabilidade dos bens e direitos, né, eles são iguais às obrigações. Então, o que você recebeu, né, se a gente for pensar do ponto de vista do seu salário, é a mesma quantidade, foi suficiente para pagar as suas dívidas, mas não te sobrou e também não faltou. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai encontrar uma situação líquida nula. Aqui eu coloquei um exercício para a gente fazer. Então, nós vamos ter aqui nesse exercício conta, banco com movimento, tá? Duplicata a receber, impostos a recuperar, fornecedores e empréstimos a pagar. Lembra que eu falei que é importante a gente ter uma classificação? Porque a partir de agora a gente vai montar um razonete. E aí, de um lado vai ter ativo, do outro lado vai ter passivo. Eu tenho que separar o que são bens e direitos das minhas obrigações para saber qual é a situação líquida patrimonial desse exercício. Então, vamos lá. Eu já coloquei aqui, então, banco conta de movimento, tá? Corresponde ao lado do ativo. Então, a gente põe o valor de R$800. Nós temos duplicata a receber. Duplicata, se você tem a receber, né? Você tem esse direito a receber, então ele também é do lado do ativo. Impostos a recuperar. A sua empresa pagou impostos a mais ao governo e o governo está te restituindo esse valor. Também acontece no caso da pessoa física, né? Quando a gente faz a declaração anual do nosso imposto de renda, é possível sim a gente ter restituição dos nossos impostos. Então, essa restituição, tanto do ponto de vista da empresa como do ponto de vista da pessoa física, também está do lado do ativo porque corresponde a um direito, ok? Então, do lado do passivo, nós vamos ter as nossas obrigações com os fornecedores, no valor aqui de 150, e o empréstimo que essa empresa fez no valor de R$400. Então, se a gente fizer uma conta simples aqui, tá? R$400 mais 150 vai dar R$500,50, ok? Já dá para perceber que o meu passivo ele é muito menor que o meu ativo. O meu ativo ele é maior, porque veja, eu tenho um valor no banco de R$800, eu tenho R$300 a receber, eu tenho R$250 que o governo tem que me restituir. Então, olhando, né, interpretando esse razonete, a gente consegue entender que a situação líquida patrimonial desse exercício é uma situação positiva, ok?
Vamos para o nosso segundo exemplo. A mesma coisa, a gente vai ter as mesmas contas, outros valores, tá bom? E, novamente, a gente vai para a classificação dessas contas. Então, tá aqui. Agora, a gente tem algumas diferenças. Então, a conta no banco, que era R$800, agora só temos R$300. Nós temos duplicatas a receber por R$100 e impostos a recuperar no valor de R$200. Do outro lado do passivo, nós vamos ter fornecedores por 500 e empréstimos a pagar também por 850. Tá vendo como as nossas despesas, ou seja, o meu lado do passivo, as minhas obrigações, as minhas responsabilidades, elas são muito maiores do que os meus bens, do que os meus direitos, os meus ganhos, né? Então, quando isso acontece, nós temos uma situação líquida patrimonial negativa. E por fim, né, nesse terceiro exercício, utilizando, né, a mesma situação, só que com outros valores, nós vamos ter uma situação patrimonial nula, tá? O que significa que ambos os lados, como eu disse a vocês, né, tudo que eu ganho, né, todos os meus bens, direitos, todos os meus lucros foram suficientes para pagar as minhas obrigações, as minhas dívidas, tá? Então, quando isso acontece, o balanço patrimonial ele está numa situação líquida nula, tá? Foi suficiente para pagar as obrigações, mas também não gerou um excedente para um excedente, né, que eu possa tornar como uma reserva de lucro, ou eu possa reinvestir dentro da minha organização em algum outro departamento, gerando ainda mais bens, ainda mais lucratividade. Eu vou deixar então aqui para vocês essa atividade, eu vou passar ela também no WhatsApp para ficar mais fácil, tá? Mas tentem fazer, é o mesmo exercício que a gente acabou de fazer, tá? Vocês vão precisar fazer esse razonete e fazer a classificação dessas contas. Então, caixa corresponde a que lado do patrimônio? É ativo, é passivo, é um bem, é um direito, ok? Nós vamos ter clientes. Clientes também representam o que dentro desse meu balanço patrimonial? Vamos ter fornecedores, utensílios, salários a pagar e duplicatas a pagar. Nós vamos ter 3 exercícios, 1, 2 e o 3, cada um deles dará uma situação líquida, tá? Então, eu sugiro que vocês tentem fazer essa atividade, tá? Qualquer dúvida, entre em contato. Na nossa próxima aula, eu irei falar um pouco mais sobre amortização na contabilidade. Qualquer dúvida, só me chamar. Tenha uma boa semana, bons estudos. Tchau, tchau!